Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Conto com a inscrição de todos vocês no meu canal do YouTube, canal John Copo de Facura e canal Pensando Direito. Sou advogado aqui no estado do Rio de Janeiro. Que seus curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixem seus likes, seus comentários, enfim. Hoje ative as notificações. Hoje nós vamos falar a respeito de crimes praticados por juízes, seja de instâncias superiores, seja de instâncias inferiores. Crimes de abuso de autoridade. Vamos lá. Por exemplo, um juiz que o acusado falou que vai ficar em silêncio, é um direito constitucional, ele comete um crime de abuso de autoridade se ele prossegue no interrogatório. Seja o juiz, seja um delegado de polícia, seja qualquer autoridade. Ela está incursa na lei do crime de abuso de autoridade. Num grupo privado de WhatsApp, pessoas dizem que estão, por mais que tenham uma grande influência, elas dizem que são a favor da ditadura, num grupo privado de WhatsApp. O sigilo telefônico é quebrado de forma manifestamente ilegal, e esse grupo, um desses elementos do grupo, ele é acusado de fake news, incitação à violência, insubordinação em relação ao status quo do Estado Democrático de Direito. Tal conduta caracteriza crime de abuso de autoridade e é com a devida vênia e com o devido respeito ao ministro Alexandre de Moraes. Essa conduta em relação aos empresários, independentemente de você ser lulista, bolsonarista, Ciro, Tebet, etc., essa conduta com data máxima vênia, ela se enquadra em 2 artigos da Lei de Crime de Abuso de Autoridade, porque ela de maneira manifestamente ilícita, porque eles têm direito à privacidade e intimidade. As conversas de WhatsApp elas só podem ser violadas, tal como um sigilo telefônico, numa investigação de crimes punidos com pena de reclusão, crimes sérios, e não crimes de opinião, se for o caso, porque não tem nenhuma prova concreta, efetiva, e é óbvio que não, que os empresários estavam lá montando um grupo para subverter o Estado de Direito, como se fosse o crime da antiga Lei de Segurança Nacional, que foi revogada. Não. Eles estavam desabafando, pô, e defendendo a posição deles. E aí você vai, como ministro do Supremo, e pratica uma conduta nessa linha, de forma manifestamente ilegal e abusiva, e data máxima vênia, com devido respeito criminosa, aí já ultrapassou os limites. Esse caso deve ser levado ao Conselho Nacional de Justiça para ser apurado, inclusive, à luz do Estatuto da Magistratura, porque a conduta do ministro, essa conduta ela está, inclusive, violando preceitos do Estatuto da Magistratura, além de violar outros artigos de lei e ensejando, inclusive, o dever da União de ter que indenizar esses empresários por falta por danos morais e materiais. Porque a gente divide o direito em diversos ramos com a finalidade didática, mas o direito é uma coisa só. Então, quando um agente público, principalmente um agente político, ele comete um crime para justificar a investigação de outro, ou de um suposto, ou ele cometeu um suposto crime, o agente público, e estamos falando aqui de crime de abuso de autoridade, é a responsabilidade civil do Estado. E aí, para apurar a responsabilidade penal e civil de um suposto agente de maneira manifestamente ilegal, porque, vejamos, eu tenho meu celular, eu ligo para minha namorada e digo que o delegado de polícia da minha área é um cretino, é um corrupto, mas eu falei com ele, um exemplo, eu liguei e falei com ela no telefone reservadamente, desabafei. Fui lá fazer um exemplo, eu fui fazer um registro de ocorrência policial. E eles entenderam que o fato não era típico, não era criminoso. E aí eu digo assim, eles queriam dinheiro, quais são os corruptos? Pô, eu estou praticando um crime dessa monta, subverter o Estado Democrático de Direito, ou então um advogado, ou uma parte que chega de
reclama do seu juiz, mas não para o seu juiz, nem o ofende. A parte chega num grupo dela, particular. Ela não divulga essas informações. E diz, não, o juiz é um prevaricador. O juiz cometeu tal crime, deve ter levado o dinheiro da outra parte. Ou então fala até de um colega, um advogado, ou um policial. Oh, pô, esse advogado é desonesto. Num grupo reservado. E aí quebra o meu sigilo telefônico? Quebra o meu direito de intimidade? A justiça viola a minha privacidade? Se eu não causei mal nenhum, não chegou a terceiros nem nada? Mesmo que ele tenha vazado, tá? Não houve a intenção da minha parte direta de chegar e ofender, não houve um ânimos para isso. Então, além das responsabilidades penais, civis, tem a responsabilidade administrativa, né, em relação ao douto ministro do Supremo, tá bom? Forte abraço a todos, saúde e paz. Conto até com a intervenção da OAB nesse sentido. Um abraço.